Imagine isso comigo. Você está deitada na sua cama, talvez olhando para o teto, talvez mexendo no celular sem nem prestar atenção. E de repente, vem aquele vazio. Aquela pergunta que você não fala em voz alta, mas que martela lá dentro. Será que eu vou terminar sozinha? Essa é uma das dores mais escondidas que uma mulher pode carregar. O medo de ficar sozinha. O medo de não ser amada. O medo de não ter alguém para dividir a vida. E olha só, eu sei que dói, mas eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Esse medo não é seu. Ele foi colocado aí dentro. Sim, desde pequena, você ouviu histórias que sempre terminavam com a princesa encontrando o príncipe. Filmes, músicas, novelas, tudo reforçando que a sua vida só teria sentido quando você tivesse alguém do seu lado. E aí, quando você cresce e a vida real acontece, quando os relacionamentos não dão certo, quando os caras desaparecem, ou quando você olha em volta e parece que todo mundo tem alguém menos você, esse medo cresce como uma sombra. Mas é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a sombra do medo de ficar sozinha. Porque, como diria Carl Jung, aquilo que você evita olhar controla você. Esse vídeo não é sobre dar dicas de relacionamentos superficiais. Eu quero mergulhar com você no inconsciente. Quero te mostrar que esse medo não é um castigo, e sim um chamado. Um convite para você olhar para dentro e enxergar partes de si mesma que você vem ignorando. Porque o medo de ficar sozinha é só a ponta do iceberg. Por baixo dele existe a sua sombra, a sua persona, os arquétipos que você carrega e toda a sua jornada de individuação. Eu sei, pode parecer complicado, mas calma. Eu vou traduzir tudo isso para o coração, não para a cabeça. O medo de ficar sozinha muitas vezes nasce de um complexo. Jung dizia que os complexos são como pequenas personalidades dentro de nós, pedaços da nossa psique que se formaram a partir de experiências emocionais marcantes. Talvez você tenha vivido rejeição na infância. Talvez tenha visto seus pais em um casamento infeliz e tenha criado dentro de si a crença de que amor é sofrimento. Talvez, lá atrás, alguém te fez acreditar que você não era boa o bastante para ser escolhida. Esses pedacinhos ficam guardados no inconsciente e, de tempos em tempos, eles emergem. É quando você sente aquele aperto no peito. É quando você fica em um relacionamento que já acabou, só para não encarar a sensação de estar sozinha. Mas sabe o que é mais curioso? O medo de ficar sozinha é também o seu inconsciente tentando te empurrar para a individuação, para o processo de se tornar quem você realmente é, sem depender da aprovação ou da presença de alguém. Porque por mais doloroso que pareça, toda vez que a vida tira alguém de você, ela está te entregando uma oportunidade de se encontrar. Eu sei que pode ser cruel ouvir isso agora, mas pensa comigo. E se o medo de ficar sozinha fosse, na verdade, um convite do seu inconsciente para você finalmente conhecer a mulher que existe dentro de você? Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Não saia agora. Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a sombra feminina. Aquela parte de você que pode estar sabotando seus relacionamentos sem você nem perceber. Essa parte é tão profunda que muita gente desliga o vídeo justamente nesse ponto. Mas você não. Porque se você chegou até aqui, é porque existe em você uma coragem que você mesma talvez ainda não reconheceu. Então fica comigo, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você olha para si mesma e para os seus relacionamentos. Vamos pensar em algo simples. Quando você olha para alguém e sente inveja, raiva ou até desprezo, sabe o que pode estar acontecendo? Muitas vezes é a sua sombra se manifestando. Aquilo que você mais rejeita no outro pode ser um espelho daquilo que você não aceita em si mesma. Jung falava: o que você nega te domina. O que você aceita te transforma. E é aqui que entra o medo da solidão. Porque, no fundo,
A solidão é apenas um reflexo do medo de olhar para si mesma sem máscaras. É por isso que tantas pessoas pulam de relacionamento em relacionamento. Não é sobre amor, é sobre não encarar o próprio silêncio. E olha, não se culpe. A sociedade inteira foi construída para que a mulher sentisse esse vazio. É quase como se houvesse um roteiro invisível dizendo: você só será completa quando tiver alguém. Mas deixa eu te contar um segredo. Esse roteiro é uma farsa. E você pode reescrevê-lo. Você pode assumir o papel principal da sua própria história. Só que para isso, você vai precisar encarar o vazio, abraçar a sombra, conversar com a solidão. Porque quando você faz isso, algo mágico acontece. O medo começa a perder a força, e no lugar dele surge uma nova energia. A energia de uma mulher inteira. Eu quero que você se faça uma pergunta agora. Quando foi a última vez que você olhou para o espelho e se sentiu suficiente? Não só bonita, não só desejada, mas suficiente, completa. Talvez essa ficha ainda não tenha caído, mas o seu inconsciente está te chamando para isso. O fim do medo de ficar sozinha não acontece quando alguém aparece para segurar sua mão. Ele acontece quando você segura a sua própria mão. E se nesse momento você sente que isso mexe com você, que toca em algo profundo, eu quero que você se comprometa comigo. Continue aqui, porque nos próximos minutos nós vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre os arquétipos femininos que podem estar atuando na sua vida sem você perceber. Arquétipos como a amante, que busca paixão a qualquer custo, ou a vítima, que se prende ao sofrimento como uma forma de receber amor. Você precisa entender como esses papéis moldam suas escolhas e como, muitas vezes, é a sua sombra quem está escolhendo os homens por você. E sabe o que é mais incrível? Quando você toma consciência desses padrões, você começa a se libertar. Você começa a atrair pessoas diferentes, porque você deixa de vibrar carência e começa a vibrar completude. E deixa eu te falar, nada é mais atraente do que uma mulher que não precisa de ninguém para se sentir inteira. Eu quero que você guarde isso. Toda relação que termina é, na verdade, um convite do seu inconsciente para um novo começo. Mas esse começo não está lá fora. Está dentro de você. E se você realmente quer entender como quebrar esse ciclo, fica comigo. Porque no próximo trecho, nós vamos abrir a caixa preta dos arquétipos femininos. Vamos revelar como eles moldam seu jeito de amar e como você pode transformá-los em aliados na sua jornada de individuação. Então, vamos seguir juntas, porque agora chegamos num ponto delicado. Até aqui, você entendeu que o medo de ficar sozinha não é apenas sobre a ausência de alguém, é sobre a ausência de si mesma. Agora, eu quero que a gente entre em uma parte ainda mais profunda. Os arquétipos femininos que se manifestam nos relacionamentos. Carl Jung dizia que os arquétipos são imagens primordiais, padrões que moram no inconsciente coletivo. Traduzindo, são papéis que você pode viver sem perceber e que muitas vezes governam suas escolhas amorosas. E é aqui que o jogo começa a ficar revelador. Porque cada vez que você sente aquela angústia de não ter alguém, ou quando você entra em relações que parecem sempre repetir o mesmo script, pode ser que um desses arquétipos esteja no comando. E se você não toma consciência, você vira refém dele. Vamos começar pela amante. A amante é intensa, é apaixonada, vive para sentir fogo, tesão, desejo. Parece maravilhoso, né? Só que o problema aparece quando ela não sabe a hora de parar. A amante pode se apegar ao calor de qualquer relação só para não encarar o frio da solidão. Ela se joga de cabeça, mesmo sabendo que o cara não é para ela. E aí, quando acaba, sobra aquele vazio ainda maior. Você já passou por isso? Aquele ciclo de se apaixonar rápido, viver tudo em um curto espaço de tempo e depois despencar no abismo?
Esse é o arquétipo da amante quando está na sombra. Depois temos a vítima. Essa talvez seja uma das mais perigosas, porque é silenciosa. A vítima vive acreditando que sempre sobra para ela, que ninguém fica, que todo mundo vai embora. Ela carrega a dor como se fosse um crachá e, inconscientemente, usa o sofrimento como uma forma de pedir atenção, de pedir amor. O pior é que quando você está identificada com esse arquétipo, você pode acabar atraindo homens que reforçam esse papel. Homens que somem, homens que não escolhem você, homens que confirmam a história de que você não é suficiente. E aí, olha o ciclo. Quanto mais você sofre, mais você se sente especial por carregar aquela dor. Só que isso não é amor. Isso é prisão. E tem também a heroína. Esse arquétipo é poderoso, mas também tem suas armadilhas. A heroína é aquela mulher que não se permite cair, que diz: eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo sozinha. Parece empoderador, mas cuidado, porque muitas vezes, por trás dessa força, existe uma rigidez que afasta a intimidade verdadeira. A heroína que não se permite vulnerabilidade acaba vivendo cercada por muros. E aí, mesmo acompanhada, ela continua sozinha. Você percebe como todos esses papéis se misturam com o medo de ficar só? Às vezes você corre para um relacionamento porque a amante não aguenta o vazio. Às vezes você se prende a um ciclo de dor porque a vítima precisa justificar sua carência. Às vezes você se fecha no orgulho porque a heroína não aceita precisar de alguém. Todos esses são fragmentos. São pedaços do inconsciente tentando te ensinar algo. Mas você só consegue aprender se tiver coragem de olhar. E aqui vai uma frase que pode doer. A solidão que você mais teme pode ser a única chance que você tem de se libertar desses papéis. Porque, quando você está só, você não tem para onde fugir. É você com você. É a oportunidade perfeita para enxergar quais arquétipos estão te dominando e começar a dialogar com eles. Jung chamava isso de processo de individuação. Integrar as partes, acolher a sombra, se tornar inteira. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você consegue perceber qual desses arquétipos fala mais alto na sua vida amorosa hoje? Seja honesta consigo mesma. Esse é um momento de autorreflexão. Se quiser, até comenta aqui embaixo, porque quando você coloca para fora, você já começa a ganhar clareza. E olha que interessante, esse ato de escrever já é parte do processo de individuação. É você trazendo o inconsciente para a consciência. E antes de seguir, eu vou te pedir algo muito importante. Continue comigo agora, porque nós vamos mergulhar em uma parte ainda mais oculta, a ânima e o ânimos. Esse conceito de Jung revela como a imagem interna que temos do masculino e do feminino influencia diretamente os relacionamentos. Essa é a chave que falta para você entender por que sempre atrai o mesmo tipo de homem. Não se trata de azar, não se trata de destino, se trata do inconsciente projetando o que está mal resolvido. Então, segura firme, porque se essa ficha cair, a sua vida amorosa nunca mais será a mesma. Voltando à nossa reflexão, você já percebeu como, às vezes, você projeta em um homem a ideia de o cara perfeito? Você coloca nele tudo o que deseja: atenção, cuidado, força, segurança, carinho. Mas, depois de um tempo, a máscara cai. Ele não é nada daquilo que você idealizou. E você se decepciona. Isso acontece porque, segundo Jung, cada mulher carrega dentro de si a figura do ânimos, a imagem inconsciente do masculino. Quando esse ânimos está distorcido, você projeta nos homens externos aquilo que, na verdade, é uma construção interna sua. É por isso que, tantas vezes, você se apaixona por um potencial. Você não está amando a pessoa de verdade. Você está amando o reflexo do seu inconsciente projetado nele. E claro, cedo ou tarde,
a realidade quebra a ilusão. É por isso que tantas relações começam com intensidade e terminam em frustração. Agora, imagina o poder de tomar consciência disso, de perceber que, quanto mais você integra o seu ânimos interno, menos você precisa projetar no outro. Você começa a atrair homens mais alinhados com a sua essência, porque não precisa mais deles para completar algo que falta em você. E olha que lindo! Quando isso acontece, o medo de ficar sozinha se dissolve, porque você descobre que nunca esteve sozinha. Dentro de você sempre existiu um masculino e um feminino. O que faltava era a integração, e é aqui que eu quero que você respire fundo, porque essa é a virada de chave. O fim do medo de ficar só não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre integrar dentro de você as partes que estavam fragmentadas. É sobre reconhecer sua amante sem deixar que ela te jogue em abismos. É sobre acolher sua vítima sem deixar que ela vire sua identidade. É sobre honrar sua heroína sem que ela te isole. É sobre abraçar o seu ânimos para que ele não precise mais se projetar em qualquer cara que aparece. Se você está entendendo isso, se você sente que essa mensagem é para você, eu quero que você continue aqui, porque no próximo trecho nós vamos falar sobre a persona, a máscara que você veste para ser aceita, mas que pode estar matando a sua verdadeira essência nos relacionamentos. Essa parte é essencial, porque enquanto você viver pela persona, você vai continuar vivendo relações superficiais, sem conexão real. E você não merece isso. Você merece um amor profundo, autêntico, inteiro. Então, fica comigo. Então, vamos mais fundo. Você já parou para pensar na máscara que você veste quando está em um relacionamento? Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, mas Jung chamava essa máscara de persona. É a versão de você mesma que aparece para o mundo, mas que muitas vezes não é quem você realmente é. E aqui está a verdade dura. Muitas mulheres acabam se perdendo dentro da persona quando amam. Fingem ser a namorada perfeita, a que não reclama, a que sempre está disponível, a que aceita tudo. Ou, pelo contrário, vestem a persona da mulher independente demais, aquela que não precisa de nada, que não sente, que não se vulnerabiliza. Só que, por trás dessa máscara, existe uma mulher real, pulsando, esperando ser vista. A persona não é algo ruim em si. Todos nós precisamos de máscaras sociais para viver em sociedade. O problema é quando você acredita que a persona é você. Quando você passa tanto tempo representando que esquece a sua própria voz. No amor, isso é fatal, porque o outro nunca conhece quem você realmente é. E você nunca se sente plenamente amada, já que, no fundo, quem está recebendo amor é a máscara, não você. Sabe aquela sensação de vazio mesmo estando acompanhada? Aquela impressão de que o outro não te enxerga de verdade? Muitas vezes é porque você não está mostrando quem realmente é. E aí, claro, o medo de ficar sozinha aumenta. Porque, no fundo, você pensa: se eu tirar essa máscara, será que alguém vai ficar? Essa é a pergunta que assombra tantas mulheres. Mas deixa eu te contar algo que pode virar sua vida do avesso. O único caminho para ser verdadeiramente amada é tirar a máscara. Acolher sua vulnerabilidade. Mostrar sua essência. Porque amor verdadeiro não nasce da persona. Ele nasce do encontro entre duas almas nuas, duas sombras expostas, dois corações dispostos a se ver de verdade. E aqui, talvez você pense: mas se eu mostrar quem eu sou, ele pode ir embora. Sim, pode. Mas aí vem a grande lição. Se alguém vai embora quando você mostra sua verdade, é porque esse alguém nunca esteve pronto para te amar de verdade. E isso não é perda. Isso é libertação. É a vida tirando do seu caminho aquilo que não estava alinhado com a sua essência. Eu quero que você respire fundo agora e pense: quantas vezes você já se anulou para ser aceita?
Quantas vezes você já se silenciou para não perder alguém? Quantas vezes você se adaptou ao ponto de nem reconhecer mais a si mesma? Essa é a armadilha da persona. E é por isso que o medo de ficar sozinha fica tão grande. Porque, quando você se desconecta de quem realmente é, estar só se torna insuportável. Afinal, se você não se reconhece, como vai se sentir bem consigo mesma? Mas existe uma saída. E ela começa quando você decide olhar no espelho e se perguntar: quem eu sou sem máscaras? Quem eu sou sem precisar agradar, sem precisar provar nada? Talvez você ainda não tenha respostas claras, mas só de fazer a pergunta já começa o processo de individuação. Já começa a dissolver a persona. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui, porque a próxima parte é uma das mais intensas de toda essa jornada. Nós vamos falar sobre a sombra. Sim, aquela parte escondida. Aquela parte de você que você não quer que ninguém veja. Talvez até você mesma tente negar. Mas Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E se existe um lugar onde a sombra se manifesta com força total, é nos relacionamentos. E olha, eu preciso te pedir uma coisa de coração. Não vá embora agora, porque é justamente nesse ponto que muitas pessoas fogem. Elas não querem olhar para a própria escuridão. Mas você não é qualquer uma. Você está aqui porque tem coragem. Porque existe em você uma força que está cansada de repetir ciclos e pronta para encarar a própria verdade. Então, fica comigo. Porque, no próximo passo, nós vamos abrir a porta da sombra. Mas, antes de entrarmos nesse território profundo, deixa eu te dar um exemplo do dia a dia para você entender como a persona e a sombra se complementam. Imagina uma mulher que veste a máscara da forte e independente o tempo todo. Ela se mostra sempre no controle, sempre decidida. Só que, por trás disso, na sombra, está uma parte dela extremamente carente, que só queria ser cuidada, só queria descansar no colo de alguém. Só que, como essa parte é rejeitada, ela aparece de formas distorcidas. Crises de ciúme, necessidade de controle, ansiedade quando não recebe mensagem. Percebe? A sombra sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo que você tente escondê-la. Outro exemplo, a mulher que veste a persona da boazinha, sempre disponível, sempre disposta a agradar. Por trás disso, na sombra, existe uma raiva enorme, um desejo de gritar: "E eu?" Mas, como essa raiva é negada, ela explode em momentos inesperados. Ela se torna passivo-agressiva ou acumula tanta frustração que um dia simplesmente surta. A sombra não aceita ser calada. Ela é parte de você. E é exatamente por isso que o medo de ficar sozinha é tão forte. Porque quando você está só, a sombra fica mais audível. O silêncio faz com que ela grite dentro de você. E aí, você corre para um relacionamento qualquer, para não precisar ouvir. Mas deixa eu te dizer, é justamente esse encontro com a sua sombra que pode curar você. Porque não existe libertação sem atravessar a escuridão. E aqui vai um convite. Eu quero que você veja o medo de ficar sozinha como uma porta. Sim, uma porta para a sua sombra. Ao invés de fugir dela, se aproxime. Pergunte: o que você está tentando me mostrar? Essa é a chave. Não lutar contra, mas integrar. E se isso está fazendo sentido para você, eu quero que você se inscreva agora no canal. Porque essa jornada não termina aqui. Esse é apenas um dos passos no mergulho para dentro de si mesma. A cada vídeo, a gente vai descendo mais fundo, revelando camadas que você nunca olhou antes. Então, se você sente que isso está ressoando, não fica só como espectadora. Se inscreve, porque você faz parte dessa jornada. Agora, respira fundo, porque no próximo bloco nós vamos entrar na sombra. E lá você vai entender por que aquilo que você mais rejeita no outro
pode ser, na verdade, o reflexo daquilo que você não aceitou em si mesma. Esse é o momento mais desafiador, mas também o mais transformador. Chegamos ao ponto mais delicado da nossa jornada juntas. Até agora, você ouviu sobre a persona, sobre os arquétipos, sobre o ânimos. Mas agora é hora de acender a lanterna dentro de você e olhar para o espaço que mais dói. A sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeita, esconde, tenta enterrar. É a raiva que você diz que não sente. É o ciúme que você finge que não existe. É a inveja que você morre de vergonha de admitir. É a carência que você disfarça com frases como "eu não preciso de ninguém". A sombra é o porão da sua alma. E acredite, é justamente lá que mora a chave para o fim do medo de ficar sozinha. Por que eu digo isso? Porque o medo da solidão não é medo de não ter alguém. É medo de se encontrar com partes de você que ficaram esquecidas. É medo de ouvir a sua própria verdade sem filtros. É medo de encarar a mulher inteira que existe dentro de você. Jung dizia que aquilo que mais queremos encontrar se esconde onde menos queremos olhar. E não é exatamente isso que você sente quando pensa em estar só? Como se o silêncio fosse um monstro pronto para engolir você. Mas olha que revelação poderosa. Esse monstro é você mesma. É a sua sombra pedindo para ser acolhida. O que dói não é estar só. O que dói é negar pedaços de si mesma. Porque, quando você rejeita a sombra, ela encontra jeitos distorcidos de se manifestar. Ela aparece nos ciúmes exagerados, nas relações tóxicas, na atração por homens que te tratam mal, nos medos irracionais. E aí você chama isso de azar, de karma, de homem nenhum presta. Mas, na verdade, é a sua sombra tentando se mostrar. Eu sei que não é fácil ouvir isso, mas é libertador. Porque quando você entende que os padrões que você repete não vêm do acaso, mas do inconsciente, você começa a recuperar o poder. Você deixa de ser vítima da vida e passa a ser autora da sua história. Deixa eu te dar um exemplo real. Já reparou como, às vezes, você se irrita com características de um homem, mas, se parar para pensar, essas características são coisas que você mesma carrega e não aceita? Aquele cara controlador, por exemplo, que te sufoca. Será que, em algum lugar, você também não tenta controlar tudo, mas não admite? Ou aquele cara frio, distante? Será que ele não é o espelho da parte de você que também tem medo de se abrir e prefere se proteger? É doloroso admitir, mas é nesse confronto que a cura acontece. E olha, não se trata de culpa. Não é sobre a responsabilidade é sua porque você atrai isso. Não. É sobre consciência. A vida coloca na sua frente pessoas que funcionam como espelhos. Elas mostram partes de você que estavam escondidas. E cada relacionamento é um convite para integrar mais da sua sombra. Esse é o verdadeiro propósito da dor. Agora, eu preciso te pedir uma coisa muito séria. Fica comigo, porque é justamente agora que vamos entrar em algo que pode ser transformador. Como dialogar com a sua sombra. Se você aprender isso, você nunca mais vai olhar para o medo de ficar sozinha da mesma forma. Você vai começar a ver a solidão não como um castigo, mas como um templo, um espaço sagrado para o encontro consigo mesma. E aqui vai um exercício simples. Na próxima vez que você sentir medo de estar só, feche os olhos e se pergunte: qual parte de mim está gritando agora? Pode ser a carente, pode ser a insegura, pode ser a raivosa. Ao invés de fugir, ouça. Escreva. Converse com essa parte. Trate-a como uma amiga esquecida. Porque é isso que ela é. Ela não veio para destruir você. Ela veio para te completar. E aqui está a mágica. Quando você acolhe a sombra, o medo começa a se dissolver. Porque você percebe que, no fundo, não existe vazio. O que existe são partes suas pedindo reconhecimento.
A solidão se transforma em encontro. O silêncio se transforma em diálogo interno. E, nesse estado, você já não precisa de alguém para tapar buracos. Você começa a atrair relacionamentos por escolha, não por desespero. E deixa eu te falar uma coisa que pode te arrepiar agora. Dentro de você existe uma força que você ainda não conhece. Uma força que só desperta quando você encara a sua sombra. É como se a vida tivesse colocado guardiões nesse caminho dizendo: você só pode acessar o seu poder real quando tiver coragem de olhar para o escuro. E você está aqui, ouvindo isso, porque já está pronta. Sabe o que é mais bonito? Quando você integra a sombra, você não só perde o medo de ficar sozinha, você ganha algo muito maior: liberdade. Liberdade de escolher quem entra na sua vida sem se anular. Liberdade de se amar sem precisar de aprovação. Liberdade de viver relacionamentos verdadeiros, porque agora você já não precisa mais fingir. Você já não precisa mais usar máscara. E aqui vai um CTA direto do coração. Se essa mensagem está mexendo com você, se você sente que essas palavras estão descrevendo exatamente o que você vive, compartilhe esse vídeo. Porque assim como você, existem milhares de mulheres escondendo suas sombras, acreditando que o problema delas é estar sozinhas, quando na verdade o chamado é muito mais profundo. Compartilhar isso pode ser a faísca que outra mulher precisa para se libertar. E agora, eu quero que você se prepare, porque vamos entrar no momento final dessa jornada. Nós vamos falar sobre individuação. Esse é o destino final de tudo o que Jung ensinava, o processo de se tornar inteira. É o lugar onde o medo se dissolve porque você descobre que nunca esteve sozinha. Você sempre foi completa. Então, segura firme, porque no próximo trecho eu vou te mostrar como unir todas essas peças: persona, sombra, ânima, ânimos, arquétipos, e como, na prática, você pode transformar o medo da solidão em uma das maiores forças da sua vida. Esse é o ponto culminante, e eu quero você comigo até o fim. Respira fundo, porque agora é o momento de juntar todas as peças. Nós falamos do medo, da amante, da vítima, da heroína. Falamos do ânimos, da persona e da sombra. E agora, vamos falar sobre o destino dessa jornada: a individuação. Carl Jung dizia que individuar-se é se tornar quem você realmente é. É integrar todas as suas partes, luz e escuridão, força e fragilidade, razão e emoção. É olhar para dentro e se reconhecer inteira. E eu quero que você entenda, esse processo não é sobre perfeição, é sobre inteireza. Não é sobre se livrar das suas sombras. É sobre andar de mãos dadas com elas. E é aqui que o medo de ficar sozinha perde o poder. Porque quando você se torna inteira, estar só deixa de ser um peso, passa a ser um espaço sagrado. A solidão vira aliada. É nela que você se reconecta, que você escuta sua própria voz, que você se fortalece. Você percebe que não precisa de alguém para se sentir completa. E é justamente por isso que começa a atrair amores mais verdadeiros. Porque você já não busca preencher um vazio. Você compartilha transbordo. Eu sei que pode parecer distante da sua realidade agora. Talvez você pense, mas eu ainda sinto esse vazio. Eu ainda sinto esse desespero. E eu quero te dizer, está tudo bem. O processo de individuação não acontece de uma vez. É um caminho. Cada vez que você tira uma máscara, você dá um passo. Cada vez que você conversa com sua sombra, você dá outro. Cada vez que você se olha no espelho e se aceita mais um pouquinho, você avança. E sabe o que é mais lindo? Esse caminho não tem volta. Uma vez que você começa a se enxergar, não dá mais para se perder totalmente. Você pode até tropeçar, mas nunca mais será a mesma, porque a consciência não desaprende. Agora, eu quero que você imagine sua vida amorosa daqui para frente.
Imagine você conhecendo alguém sem precisar se adaptar para ser aceita. Imagine você entrando em um relacionamento não por medo da solidão, mas porque escolheu estar ali. Imagine você dizendo não para relações que não te honram, sem medo de ficar só. Imagine você sendo amada exatamente como é, sem persona, sem esconderijo. Isso não é fantasia, isso é a consequência natural da individuação. E deixa eu te falar algo que pode soar estranho. A solidão que você mais teme pode ser sua maior aliada nesse processo. Porque é só no silêncio, só no estar só, que você consegue ouvir sua essência sem interferências. É na ausência do outro que você descobre a presença de si mesma. E quando isso acontece, você nunca mais se sente sozinha de verdade. Agora, eu quero que você faça uma pausa. Respire e repita em pensamento: eu sou inteira. Eu não preciso de alguém para ser completa. Eu escolho amar a mim mesma primeiro. Perceba como essas palavras soam no seu corpo. Talvez uma parte de você resista, talvez até chore. Mas é exatamente isso que mostra o quanto você precisava ouvir. E eu vou te pedir algo agora. Se você chegou até aqui, não deixe essa jornada parar. Curta esse vídeo para me mostrar que fez sentido para você. Não é só um clique, é um compromisso consigo mesma. É você dizendo: eu escolho continuar olhando para dentro. E se inscreva, porque essa conversa não termina aqui. Cada novo vídeo é uma nova peça desse quebra-cabeça da alma, e você merece viver esse processo até o fim. E antes de encerrar, deixa eu te deixar com 3 frases que você pode carregar como mantras. Aquilo que você mais rejeita no outro é espelho da sua sombra. Toda relação que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. Dentro de você existe uma força que você ainda não conhece. Guarda essas palavras. Volta a elas sempre que o medo bater. Porque cada vez que você se lembrar disso, vai se aproximar um pouco mais da mulher inteira que você já é. E aqui vai a última reflexão. Talvez a vida esteja te deixando sozinha, agora não para te punir, mas para te preparar. Talvez a solidão seja o treino silencioso da sua alma, o espaço onde você se fortalece para viver amores mais verdadeiros. E quando esse momento chegar, você vai olhar para trás e entender. Não era abandono, era iniciação. Se essa mensagem tocou você, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com o seu coração. Porque quando você compartilha, você não só integra o que ouviu, como também inspira outras mulheres que podem estar passando pelo mesmo. E lembra, juntas, nós somos mais fortes. Essa é a jornada do fim do medo de ficar sozinha. Uma jornada que não termina no outro, mas em você. Porque quando você se encontra, quando você se aceita, quando você integra suas sombras, o medo perde o sentido. O que sobra é liberdade. O que sobra é amor. E eu quero você comigo nessa caminhada. Porque a individuação é longa, mas é a mais poderosa que você pode viver. E no fundo, você já começou. Agora é com você. Decida se esse vai ser só mais um vídeo ou se vai ser o marco de uma virada na sua vida. A escolha está aí dentro. E eu sei que você tem coragem de escolher por você.